What up, guys? Renan Sá aqui falando. Então, o que é ser fluente? Acho que hoje em dia as coisas que as pessoas mais se perguntam é o que é ser fluente. E essa pergunta, ela acontece porque a gente tem na nossa cabeça de que se a gente consegue definir algo, é mais fácil da gente conseguir aquilo. Então as pessoas pensam, se eu conseguir definir o que é ser fluente, então eu vou saber o passo a passo que eu preciso fazer para eu também ser fluente. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui hoje, para poder atender a essa necessidade. Eu vou falar para você o que é fluência, como que funciona a cabeça de alguém que é fluente dentro de dois aspectos. Primeiro, o aspecto de como se organiza a informação, o aprendizado, por que essa pessoa realmente consegue falar mais rápido, como que ela acessa a esses dados e por quê. E como que se a pessoa conseguiu chegar nesse nível de fluência, porque você viu essa pessoa falando. Então, se você viu essa pessoa falando, você viu que ela fala mais rápido. Por que ela fala mais rápido e o que foi que levou a isso? Como que ela venceu o medo? Como que ela venceu as barreiras? Nós vamos falar disso hoje aqui e agora, beleza? Então, vamos começar com a primeira coisa, que é o que é fluência. Eu gosto de brincar e falar que fluência é que nem tempo. Você pede para uma pessoa para ela definir tempo, ninguém sabe definir tempo, mas quando você pede um exemplo do que é tempo, a pessoa vai te falar, 2 horas, 1 dia, é tempo. Então a gente consegue muito definir tempo por exemplos, mas definir tempo em si é muito complicado. Mesma coisa com a fluência. É difícil definir o que é ser fluente, mas você deve conhecer alguém que é fluente. Aí você pensa, fulano é fluente, então aquilo é fluência. Então, quando a gente trabalha com os exemplos, nesse caso fica muito fácil da gente conseguir visualizar parte desse conceito, parte dessa ideia. E fluência a definição que eu mais gosto, que atende mais das minhas expectativas, é aquela voltada para percepção. Pensa só, quando você olha para uma pessoa, você vê pessoas comunicando ali em inglês, falando rápido, você pensa, poxa, ela é fluente. Por que você pensa isso? Porque você vê que ela está falando, porque está fluindo, ela fala rápido, ela conecta as ideias, ela consegue se comunicar através de frases, ela não fica construindo palavra por palavra da sentença que ela está falando, que nem eu estou falando com você aqui em português agora, e que nem você, igual você faz também quando está se comunicando em português. Então, isso é fluência, a gente consegue detectar a fluência por essa característica, por essa facilidade da pessoa comunicar a ideia dela através de sentenças, na velocidade, não palavra por palavra. Então, essa é a definição de fluência e surgem algumas perguntas. Fluência é eu nunca cometer erro de pronúncia? Fluência é eu nunca cometer erro de gramática? Fluência, para eu ser fluente eu tenho que falar igual a um nativo? Então a resposta para essas perguntas são não, não e não. Até porque isso não tem nada a ver com como o cérebro de uma pessoa, como o aprendizado de uma pessoa que é fluente funciona. Isso tem a ver, na verdade, com algumas percepções que as pessoas criaram através do tempo, através de medos de errar, de pronunciar, ou então um conceito, uma ideia de você falar um inglês perfeito, sem erro nenhum, e que isso seria o inglês de um nativo. Então, essas concepções, essas ideias não têm nada a ver com fluência. Beleza? Então aqui a gente já definiu o que é fluência e o que não é fluência. Agora vamos trabalhar com a primeira parte, que vamos entender como o cérebro de uma pessoa fluente funciona. Quais são os mecanismos que fazem parte disso, né? Vou começar contando para você qual foi a primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a estudar inglês. É até engraçado porque eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, eu pensei assim, caramba, se eu começar a conectar essas palavras aqui, que eu estou aprendendo em inglês, a palavras em português, automaticamente eu vou ter que o tempo inteiro lembrar do português para conseguir falar inglês e eu não quero isso. Então, o que eu posso fazer? Aí eu pensei, já sei. Então, eu vou conectar isso
a uma imagem. Então eu vou falar a palavra, vou ouvir o som e vou conectar alguma imagem que eu tenha dentro da minha cabeça. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu falava uma palavra, car, imaginava o carro. Depois house, imaginava uma casa. Depois eu ia falando as cores, combinando, ia imaginando. E depois de um tempo eu fui descobrir que na verdade isso que eu estava fazendo era basicamente por instinto, eu estava ativando, na verdade, na minha cabeça, a qualidade da minha memória. E o que é a qualidade da sua memória? A qualidade da sua memória é o seguinte, por exemplo, a gente tem a ideia, a gente tem a percepção de que a nossa memória, a gente grava as coisas como se fosse um filme. Tá na nossa cabeça, um filme. Só que o que acontece é que a nossa memória ela é toda fragmentada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente grava a memória das coisas na nossa cabeça em diferentes partes do nosso cérebro. Então, por exemplo, a palavra, se for falar, vamos supor, a palavra morcego, eu falo bat. A gente vai gravar nessa parte aqui da frente, mais do nosso cérebro. Mas se você imaginar, bat, você imaginar um morcego, se você vê o morcego, se você imaginar, essa parte aqui de trás do seu cérebro. Se você vamos supor, se você ouve o barulho do morcego, imagina o barulho que o morcego faz, já é mais essa parte mais aqui do centro. Então, é basicamente isso. O que acontece? A informação, a memória do que é um morcego, ela não está em uma parte do seu cérebro, mas ela está em partes diferentes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você aprende uma palavra nova em inglês, se você simplesmente tem contato com a palavra e vê, tá, beleza, bat, aí você vê o significado, morcego. Você vai estar trabalhando com apenas uma parte do seu cérebro. Agora, se você vê a palavra morcego, e aí você, bat, imagina o morcego, ou vê a foto do morcego. Você já vai estar colocando mais uma informação para sua memória. Aí você ouve o barulho do morcego, vamos supor, coloca um vídeo, ouve o barulho do morcego, então você já conhece o barulho do morcego, você ouve o barulho do morcego, você já vai estar adicionando uma outra informação à sua memória. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para a gente gravar para a gente encarar algo como real, o nosso cérebro, ele usa vários sentidos. Então é visão, audição, tato. Então quanto mais você usa o seu cérebro, quanto mais você usa os sentidos para você perceber o mundo ao seu redor, maior a qualidade da sua memória. Então é esse o ponto. Então, quando você vai aprender uma palavra nova, e o que isso tem a ver com você ser fluente ou não? Porque para você, uma das características para você ser fluente, você precisa de ter uma boa memória das informações que você está adquirindo, das palavras que você está aprendendo. Mas não é só da palavra em si, perceba isso. É na verdade daquela palavra relacionada com os seus sentidos. Então, se você vê aquela palavra, imagina, ouve, você vai estar usando os seus sentidos e aquilo vai ser mais real para você. Quer dizer que na hora de você se comunicar, vai ser muito mais fácil do seu cérebro acessar aquela informação, porque ele vai acessar aquela informação de pontos diferentes do seu cérebro. Bem legal isso, né? E você também vai ser muito mais sensível a conseguir acessar essa informação por meio dos estímulos exteriores. Por conta disso, porque você tem essa informação guardada em partes diferentes do seu cérebro. E isso é uma parte muito, muito interessante mesmo, que pode até dar um pouco de trabalho na hora de você estudar, você parar, raciocinar, imaginar, ouvir, mas isso afeta muito a qualidade daquela informação que está na sua cabeça. Uma outra coisa também que é bastante interessante, que a gente vai trabalhar aqui, que vai ajudar você a conectar mais informações. Aqui eu falei da qualidade da memória, agora eu vou falar de como você pode conectar informações usando apenas uma palavra ou alguma expressão. E como que você conecta essas
essas informações? Na verdade, é muito simples. Vamos supor, isso é através de um procedimento chamado repetição, elaboração e consolidação. O que é isso? Repetição se explica por si mesmo. Então vamos continuar usando aqui o exemplo do bat, do morcego, beleza? Você viu aquela palavra escrita várias vezes. Você viu aquela palavra escrita várias vezes. Então você já viu a palavra escrita. O simples fato de você ver aquela palavra várias e várias vezes faz com que o seu cérebro estoque aquela palavra, porque você manda uma mensagem falando que isso é importante, guarda. Aí ele vai guardar. Não é à toa que as palavras mais importantes, mais necessárias para o seu dia a dia, você usa, inclusive em português. Se você for ler um livro de literatura, ou então um livro de ciências, na verdade qualquer livro que você vai ler, a chance vai ser que você vai encontrar palavras que você não usa no dia a dia. E você não conhece aquelas palavras porque você não precisa dessas palavras ou para definir algo ou para pedir comida, vamos supor, não está ligado a uma necessidade, ou então para escrever na redação, você não precisa. Então, como você não precisa, você às vezes nem guarda por conta disso. Mas quando você vê com muita frequência, isso acontece muito comigo, quando eu estou lendo um livro, ainda mais quando é um livro em inglês, por exemplo, eu vejo uma palavra, especialmente em livros de literatura, que tem palavras mais antigas, eu vou gravar a palavra lá pela quarta, quinta vez que eu estou vendo aquela palavra, e tende a se repetir. Eu lembro que eu estava lendo o Conde de Monte Cristo, em inglês, e aí eu vi a palavra countenance, que é semblante. Quem fala semblante hoje em dia? Né? E aí eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fui procurar, caramba, né? Interessante, semblante. E eu fui gravar, de fato, a palavra depois de 4, 5 vezes que eu vi a palavra, mais ou menos isso. Porque é a repetição. A repetição para o teu cérebro que aquilo ali é algo importante. E aí você, beleza, tem a repetição. Aí você também pode fazer aquilo que eu falei para você, conectar a palavra a outras áreas do seu cérebro. E o que é a elaboração? Elaboração é quando você pega essa informação, vamos voltar lá para o BAT. Você pega essa informação e começa a conectar com outras informações relacionadas a ela. Então, por exemplo, BAT, você pode relacionar com night, noite, por exemplo. Você pode conectar com a palavra fly, o verbo voar. Você pode conectar também, se você tem medo, com fear. Olha só, que interessante. E você pode conectar com um dos heróis preferidos de todo mundo, que é o Batman, né? Que é o Homem-Morcego. Ao você fazer isso, percebe que você está pegando uma informação e está cruzando com outras informações. Então você está aumentando o número de conexões que você está fazendo com apenas uma palavra. Olha só que legal. Então quer dizer que quando você for conversar com alguém, quando você for ver um filme, a chance vai ser de que você fazendo essas conexões, você vai, quando você ouvir uma dessas palavras, você vai se lembrar das outras. E isso vai te dar mais velocidade na hora de você falar, vai aumentar, se você também pratica e ouve a palavra, também a sua compreensão. Porque você está aumentando o número de conexões que você faz ao ver essa palavra. E então falei da repetição, da elaboração, que é você conectar essa palavra com outras palavras, com outros conteúdos, e também tem a consolidação. Existem vários estudos que comprovam que a consolidação do conhecimento, da informação nova, ela se dá através do sono. Então, se você é uma das pessoas que fica varando a noite para poder estudar, para poder fazer prova, sabe que na verdade você está guardando aquela informação na sua memória de curto prazo, mas que a tendência, a chance, é que você esqueça dessa informação logo depois. Isso acontece com muitas pessoas. Acaba de fazer a prova, branco, não lembra de mais nada. Isso porque quando você está dormindo, você está fortalecendo as conexões que você fez durante o dia, o que você aprendeu durante o dia. Outra coisa também que é bastante interessante é que a aprendizagem é um fenômeno que ela ocorre durante o dia inteiro. Você não pega uma parte do dia e você aprende. Ela vai ocorrendo durante
o dia. Então, por isso que uma das dicas também bastante interessantes e legais é você ter contato com um conteúdo pelo menos 2 vezes por dia. Porque quando você reforça esse contato, você manda uma mensagem você manda uma mensagem para o seu cérebro falando que aquilo é importante e que ele deve gravar aquilo. Então, se você estuda inglês de manhã, quando chegar à noite, dá uma lidazinha, faz o resumo, porque você vai aumentar a chance do seu cérebro encarar aquilo como importante e gravar. Se você estuda inglês à tarde, dá uma revisada à noite antes de dormir. Se você estuda inglês à noite, antes de dormir, dá uma revisada. Percebe que tem que ser no mesmo dia. Porque você fazendo isso todo dia, você, no final, quando você dormir, você vai repassar aquela informação toda e o seu cérebro vai começar a gravar as coisas que você estudou. Beleza? Agora vamos entender qual é o impacto disso na prática. Porque aí você tá se perguntando, talvez você esteja se perguntando, tá, você explicou tudo isso, então isso quer dizer que uma pessoa que é fluente, ela passou por todo esse processo? Sim, exatamente isso. Talvez não de maneira consciente. Então a gente pode fazer de maneira consciente e de maneira inconsciente. Então, por isso que eu vou explicar primeiro qual seria a maneira inconsciente de você passar por esse processo. Uma característica que eu vejo das pessoas que têm um certo nível de fluência, que eu vejo que conseguem se comunicar bem, falar rápido, é que todas elas tiveram um contato bastante frequente com vídeos em inglês. Pode ser YouTube, pode ser série. Geralmente, o que eu vejo é geralmente YouTube e série, porque o filme é algo bastante pontual. A série faz com que você acompanhe a série. E vídeos no YouTube são canais que a pessoa segue e que vai ficar sugerindo vídeo para ela o tempo inteiro. O que isso quer dizer? Quando você está vendo um vídeo, você está ativando várias regiões no seu cérebro. Por isso que é mais fácil você ver um vídeo e um filme do que você ler. É muito mais fácil você ver uma criança vendo um vídeo ou um filme do que ler, porque ler requer concentração, trabalho. Então, para ela imaginar, para ela ativar mais áreas do cérebro dela, ela tem que estar ali focada, lendo. O mais comum é a pessoa que está cansada do trabalho chegar em casa e ver alguma coisa. Um filme, uma série, Netflix, tanto faz. Por quê? Se ela for parar para pegar e ler alguma coisa, aquilo dali requer mais concentração, mais esforço. Então, o que eu vejo que essas pessoas que fazem isso de maneira inconsciente, pessoas que alcançaram níveis de influência de maneira inconsciente, quer dizer, não de maneira consciente, mas que exercitaram tudo isso que eu falei para você de maneira inconsciente, são pessoas que têm contato com vídeos com bastante frequência. Porque ela tá vendo, então ela tá vendo ali a pessoa falando, ela tá ouvindo o som da palavra, ela tá imaginando o que a pessoa tá falando. Percebe quantas áreas ela tá ativando no cérebro dela? Então, tudo isso que eu acabei de explicar para você, de você conectar a imagem, ativar várias partes do seu cérebro, fazer a relação daquela palavra com outras palavras, tudo isso, quando a pessoa ela vê um vídeo, aquilo ali está acontecendo de maneira quase que instintiva. Ela não está fazendo muita força para aquilo. A relação entre as palavras talvez fique um pouquinho mais de lado. Mas quando você tem um contexto bem formulado, por exemplo, você vê uma série, e aí você vê um morcego lá, bad, e você vai ver de noite, night. Então, embora não esteja falando a palavra night, muito provavelmente, você vai ter um contexto que vai estar te indicando aquilo. Então você está conectando informação de qualquer jeito. Se você conhece a palavra night, melhor ainda, porque você está reforçando aquela ideia na sua cabeça. Então, quem pratica inglês de maneira... quem tem um certo nível de fluência e tem contato com vídeos em inglês, ela está trabalhando com essas coisas de maneira muito instintiva e sem fazer muita força. E tem, de fato, a questão de você saber que funciona desse jeito e você trabalhar de maneira mais consciente, usando essas ferramentas que eu dei para você acelerar o seu processo de aprendizado, para você melhorar a sua memória. Porque não é porque a gente tem vídeos que a gente pode fazer isso de maneira consciente, que a gente pode deixar de lado essas técnicas que vão fazer você chegar em um outro nível. Porque também você pode fazer isso com textos.
por exemplo, você vai ativando o seu conhecimento para outras áreas, relacionando. Então, existem esses dois tipos de situações que a gente precisa levar em consideração. Beleza? Então, agora vamos para a parte da prática. Que é o quê? Vamos imaginar agora tudo aquilo que eu falei para você e você vai fazer esse mesmo exercício e eu vou explicar para você qual vai ser o resultado de você fazer esse exercício, se você fizer de maneira frequente. Então, vamos continuar usando o bat como exemplo, que é morcego. Então, se você fala a palavra bat e ao mesmo tempo você imagina um morcego, você presta atenção ao som dessa palavra. Se você já ouviu o barulho que o morcego faz, você também imagina esse barulho. Se você também quiser chegar no extremo de se imaginar encostando em um morcego, como é que seria? Talvez muitas pessoas têm medo ou nojo, não fariam. Mas quando você vai fazendo isso, vai fazendo aos poucos esse exercício. Você vai transformando a qualidade dessa memória juntamente com a palavra em inglês, bat, e fica muito mais vivo na sua cabeça. Agora você pega isso e você agora vai conectar essa palavra a outras palavras. Ó, bat, agora imagina, night, que é noite, fly, voar, Batman, que é o nosso herói. Então, o que vai acontecer? Fazendo essas conexões, você vai ter a qualidade da memória bem melhor. Você está ativando outras conexões, porque de Batman, talvez você saiba também outras palavras, e você também já consiga conectar outras palavras a night, você vai criando uma rede aos poucos. E o que vai acontecer? Como você usou mais regiões do seu cérebro, mais parte do seu cérebro, a ideia é de quando você faz esse tipo de exercício, quando chega a noite e você dorme, o seu cérebro vai dar prioridade a esse tipo de informação que você se dedicou mais tempo para você construir. Ou seja, a chance é que você lembre, porque você está conectando com outras regiões, você deixou bastante vivo, você viveu aquilo e tudo isso. Então, se você fizer esse exercício, escolhe palavras que você quer aprender, relaciona, imagina, e você vai ver que vai ser mais fácil de você lembrar dessas palavras ao decorrer da semana, tá? E o seu cérebro vai dar prioridade para essas palavras. Então, isso são as técnicas que dá para você usar, que eu acabei de fazer o exercício aqui com você, expliquei por quê, como que se faz. Agora, a segunda parte é sobre, agora a última parte que eu falei que ia mencionar com vocês, é sobre as barreiras que a pessoa que é fluente teve que vencer, porque a gente geralmente olha para a pessoa e vê o que a pessoa conquistou e fala assim, poxa, que legal, mas a gente não consegue ver o que a pessoa passou para conseguir chegar ali. Quem é fluente passou por medo, passou por insegurança, passou por momentos que hesitou falar ou não, mas a questão é, como que essa pessoa lidou com todos esses ambientes, com todas essas situações. E hoje em dia você vê a pessoa ali falando, fluente. E pra gente entender isso, a gente tem que primeiro entender uma coisa. O nosso cérebro está o tempo inteiro mandando mensagens positivas e mensagens negativas pra gente. Que é basicamente, tá legal, continua. Tá ruim, para. É o tempo inteiro. Não é à toa que às vezes você se sente motivado para poder fazer algo e às vezes você não se sente motivado para fazer algo. E às vezes é a mesma situação. Talvez se você joga bola, se você joga algum jogo, quanto mais você está ganhando, mais você quer continuar. Quando a pessoa começa a perder, ela diminui o ânimo e a tendência é que ela queira parar. Então, uma das estratégias que a gente usa para a pessoa ter coragem, querer falar mais, é a maneira como você vê a situação. A ideia é você mandar mais mensagens positivas para você se animar e para você querer falar cada vez mais. E isso depende muito da maneira como você vê as coisas. Quer ver um exemplo? Se você pegar e... pode fazer isso com uma criança ou com o adulto, a resposta vai ser a mesma. Dá uma bola de basquete para essa pessoa e fala assim, olha só,
toma aqui, 100 reais. Você vai começar com 100 reais. Você tem que tentar 10 vezes acertar a bola na cesta. E a cada vez que você erra, você vai perder 10 reais. A pessoa já vai começar tensa. Porque ela acha que eu tô começando com 100, eu quero ficar com 100. Então, se ela errar as 3 primeiras, ela vai querer parar, vai querer pedir para você, não, por favor, não faz isso. Porque ela não quer perder. Porque ela sabe que cada vez que ela tentar, periga ela perder, tem perigo dela perder. Então, o estímulo que está sendo trabalhado com ela é um estímulo negativo, que é para que tu tá perdendo. Cada vez que tu tenta, tu perde mais. Agora faz o seguinte, faz o contrário. Você chega para uma criança ou um adulto e fala, olha só, tá vendo aquela cesta ali? Você tem 10 tentativas, tá? Cada vez que você jogar a bola ali e acertar, você ganha 10 reais. Aquela pessoa, ela vai querer passar das 10, vai querer te convencer, não, deixa eu tentar mais, porque a mensagem já é outra. A mensagem é, cada vez que eu tento, eu posso conseguir, então eu quero fazer mais porque eu quero ganhar mais. E o que isso tem a ver com o inglês? O que isso tem a ver em você se arriscar, falar, se comunicar? A questão é que a grande maioria das pessoas, elas acham que vão começar a conversar com alguém e elas começam com 0%. E começam com 100%. E cada vez que elas cometem um erro, elas perdem. E isso manda uma mensagem negativa. Porque a pessoa, não quero falar mais, porque tá bom do jeito que tá, eu já perdi muito. Mas se você muda essa visão, você pensa, eu na verdade estou começando com 0. Cada vez que eu me comunico, eu estou ganhando mais. Eu estou ganhando em vocabulário, estou aprendendo. Posso cometer erro? Posso, mas só cometendo esse erro eu vou saber se está errado ou não. Alguém pode me corrigir? Não tem problema. Então, quando você muda essa visão, você começa a trabalhar de uma outra forma. E você passa a mandar uma mensagem positiva para o seu cérebro. Então, se você consegue controlar isso, trabalhar isso em você, qual é a consequência? A consequência é que você vai querer fazer mais. Você vai querer se comunicar mais, porque você vai querer ter mais respostas positivas, porque você está ganhando cada vez que você consegue falar, cada vez que você consegue se comunicar. E isso é muito importante para te gerar estímulo, porque o estímulo é muito importante na hora do aprendizado. Quanto mais você se sente estimulado a fazer, mais você faz. E controlando essa maneira de ver, readaptando, porque a tendência é de que você ache que é algo negativo, mas tendo consciência disso e mudando sempre quando o pensamento vier na sua cabeça, o pensamento negativo, isso vai fazer com que você tenha mais ânimo e mais vontade de querer falar. E um outro aspecto também é o seguinte, existem psicólogos que eles dizem que quando você é posto numa situação na qual você não escolheu estar lá, vamos supor, tu tá lá conversando com os teus amigos e do nada alguém fala assim, olha só, fala com esse americano aqui que eu vou ali e já volto. O impulso que muitas pessoas têm é de correr, porque ela não escolheu aquela situação. Então, os mecanismos que ela vai usar para poder lidar com aquela situação são os mecanismos ligados ao medo, ao pânico. Ela pode travar, ela pode não saber o que falar, pode acontecer várias coisas. Agora, se é o contrário, você tem um amigo que fala assim, poxa, tem uns nativos que vêm aqui, eles falam inglês, e eu tô sabendo que você fala inglês, você está treinando, tu não quer me ajudar não a conversar com eles, fazer uma sala? E quando a pessoa, ela escolhe aquela situação, aí você pensa, poxa, não sei, tô começando, mas quer saber? Eu vou tentar, o que vier é lucro, eu vou aprender. Quando você escolhe fazer algo de livre, espontânea vontade, você está usando os circuitos ligados à parte do desafio. E é completamente diferente da questão do medo, porque isso também vai definir a maneira como você vai ver a situação. Então percebe que, às vezes, a situação parece que é a mesma, mas a gente não viu o que aconteceu depois. Se a pessoa escolheu fazer aquilo,
Ela pode ter o medo, pode ter as inseguranças dela, mas ela fala, eu vou fazer, ela escolhe, ela encara aquilo como um desafio. E encarar como um desafio é essencial para o aprendizado. E o que vai ajudar essa pessoa a ter mais confiança a encarar isso como um desafio? É a pessoa estar fazendo o dever de casa dela. E o que é esse dever de casa? Esse dever de casa é ela estar estudando, estar praticando inglês. Porque imagina a situação, você pode estar até com nível de inglês básico, mas se você está estudando, está praticando, você está pensando, beleza, minha parte eu estou fazendo, então bora lá. Mas agora, seu inglês pode até estar no nível mais avançado que o básico, pode estar no intermediário, tá? Ou até no avançado, mas tem séculos que você não pratica, que você não estuda, isso já vai te dar um pouco de segurança na hora de você falar. Então, unindo essas ferramentas que eu acabei de mostrar aqui para você, faz com que você consiga vencer essas barreiras que o medo vai colocar na sua cabeça quando for uma situação que você vai precisar se arriscar. E as pessoas que chegaram a um determinado nível de fluência, essas pessoas tiveram que trabalhar essas situações, elas tiveram que vencer essas situações para conseguir chegar onde elas chegaram. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que durante esse tempo você tenha entendido o que é ser fluente, como que funciona o processo de aprendizado, como que alguém que é fluente conecta as informações, como que você pode também fazer isso e como você também pode vencer essas barreiras que vão aparecer para você, como é que você pode vencer esses medos. E agora, como eu sempre digo, é só colocar em prática para você ver os resultados. Então, bye bye guys, see you next class.